Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, dia 10 de março de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu vou começar falando aí, como sempre falo, um pouco da economia externa, do que aconteceu no dia anterior, mas daqui a pouco eu já chego aqui no assunto Brasil, que é o que tem feito essa grande volatilidade, e hoje, novamente, é isso que está no radar. Então, só para não deixar passar em branco, bolsas da Ásia tiveram resultados mistos, com o Japão subindo, China caindo, a Europa trabalha bem perto do 0 a 0, ou seja, perto da estabilidade, assim como os futuros americanos, que sobem nesse momento por volta de 0,25% a 0,35%. Petróleo com a queda também muito pequena, ou seja, no mundo inteiro a gente tem um mercado abrindo bem estável, né? E o mercado que fechou lá na Ásia bem estável também. Mais uma vez, o que mexe com, o que poderá mexer com o nosso mercado é exatamente as notícias internas, além, né, de algo que é muito importante, que é uma aceleração da inflação na China, o que é, de certa forma, muito bom aí para algumas empresas aqui do Brasil, mostra crescimento da economia, ao contrário, inclusive, do que teve aí de dados recentes que mostravam mais contração na economia chinesa. Então, de certa forma, isso pode ser bom para a Vale, pode ser bom para siderúrgicas e para todas essas empresas que têm ligação com o mercado externo. Antes de falar aqui um pouco da abertura, né, eu queria falar um pouco exatamente do dólar, porque muita gente nos últimos dias tem me perguntado o que acontece com o dólar, e estava todo mundo falando de dólar a 5, a 6, a 7, até a 7,50 para o final do ano. Mas, na verdade, acho que a média dos analistas apontava para um dólar a 4,30 e nesse momento o dólar passa por uma grande correção, ou seja, vem caindo nos últimos momentos e por isso aí muita gente é assustada exatamente com esse movimento. Antes de explicar um pouco o porquê aconteceu, né, eu vou chamar a atenção para o que eu gosto de fazer, que é a atenção ao gráfico, né? A gente conversa com vocês e fala sempre sobre investimento e operação, né? Quem faz investimento é alguém que a gente chama de investidor, é um investidor de longo prazo, que faz uma aposta que, é claro, se baseia em valor e não em preço, uma aposta geralmente focada nos próximos anos e não nos próximos dias. O operador de mercado, o trader, o especulador, ele faz as suas operações pensando no retorno de curto prazo, portanto, ele utiliza muito melhor do que fundamento, na minha opinião, ele utiliza gráfico na tomada de decisão. Então veja só, o fundamento para o dólar ainda não mudou, o dólar tem caído. Primeiro que você tem aí uma acomodação do preço das commodities que passou por uma grande queda, mas também passou por uma grande correção. Você tem também o dólar, depois de uma forte valorização no mundo inteiro frente a quase todas as moedas do mundo, sofrendo também uma correção. Isso acontece aqui no Brasil, né? Ou seja, nesse momento o real, ou nos últimos meses o real tem se valorizado frente ao dólar, né? E por isso o preço do dólar cai, isso acontece no mundo inteiro. E segundo, você tem aí um problema interno no Brasil, né, que com certeza gera uma discussão que todos os investidores e especuladores entendem que será muito saudável para os próximos meses e anos, né? E com isso você tem uma precificação já na melhora da condição do Brasil. E por isso também o real se valoriza, né? E, portanto, neste momento o dólar vem num processo de queda. Agora, tudo isso é relevante, né? Tudo isso que eu falei, para quem investe pensando em valor, né? Para quem investe pensando em preço, é muito mais fácil vir para esse gráfico aí do dólar futuro que eu estou mostrando aqui na tela, né? Então, um dos sintomas da tendência de alta é ver o preço fazendo topos e fundos ascendentes. Quando a gente tem isso, é a coisa mais básica do mundo e qualquer criança de 5 anos consegue identificar essas coisas, né? Então, você tinha aqui o dólar, com certeza, fazendo topos e fundos ascendentes, né? Até que num certo momento, né, ele deu uma lateralizada, fazia pernas pequenas de alta, e aí foi fazendo isso até no meio de janeiro. A partir de um certo momento veio para uma grande correção, e o que a gente enxergou a partir deste ponto, né, que está aqui marcado, né, é o rompimento de uma lateralização
de 4, 5 meses, que é exatamente essa que está aqui marcada, certo? E a partir daí o dólar tem tendência de baixa, né? E continuando, sempre que um fundo de longo prazo é rompido, né, um ponto relevante é rompido, é muito comum que o preço se afaste, volte nele, bata, faça o que a gente chama de reteste e volte para a sua tendência principal, que é a tendência de baixa. Então, a minha explicação no curto prazo do porquê o dólar está caindo o dólar está caindo porque no gráfico diário o dólar tem tendência de baixa. E é assim mesmo, né? Passou por uma longa valorização e agora passa por uma desvalorização. A gente não sabe se é longo ou não, né? Mas abrir posição de compra no dólar tentando especular no curto prazo, operar no curto prazo, não faz mais sentido. Fez muito sentido durante todo o ano de 2015, durante até meados aí de janeiro, mas depois disso o dólar reverteu a tendência e passou a ter tendência de baixa. É a mesma coisa que acontece com alguns ativos da Bovespa que passaram por longa alta e agora estão caindo e as pessoas acho que não querem se convencer disso e continuam falando de compra. Eu vou dar alguns exemplos. Fibre 3, por exemplo, é uma que subiu durante muito tempo, começou a cair, está em tendência de baixa e mesmo com o mercado subindo, com um monte de coisa estourando o topo e indo-se embora, um monte de gente quer comprar Fibre 3 por algum motivo. E aí, mesma coisa, se você estiver pensando em valor no longo prazo, pode até comprar Fibre 3, isso se justifica, uma boa empresa, uma empresa que provavelmente no longo prazo vai continuar muito boa, mas no curto prazo ela tem tendência de baixa, tá? Então, toma muito cuidado com tudo que se fala do dólar nesse momento e com que tipo de operação você está fazendo, se é baseado em preço, se é baseado em valor. Claro, se for baseado em preço, não tem condição aí de compra nesse momento, perfeito? Bom, vamos voltar aqui para o Ibovespa. E vamos começar a falar dele. O Ibovespa, depois de uma forte subida da última semana, nessa semana, consolida perto do topo, né? Ontem a gente separou vários ativos aí que estavam consolidando perto do topo e imagino que hoje provavelmente vários desses ativos irão romper esse topo. O que é isso? Quando você tem uma forte subida de mercado, é natural que você tenha também uma forte correção e que venha aqui na região de médias móveis. Para a gente tirar essa dúvida, é só olhar o movimento anterior do Bovespa. Nos 60 minutos ele subiu e depois corrigiu na média móvel de 72, consolidou um pouco e alavancou uma forte alta. O que a gente percebe dessa vez é que essa alta é muito mais contundente do que a anterior, porque sequer o mercado corrigiu aqui na média de 72. Então, enquanto ele está consolidando aqui no topo, a perspectiva é de que exista muito mais probabilidade dele romper isso aqui e ir embora do que passar por uma grande correção. Porém, para o nosso bem, a gente não precisa tomar nenhuma decisão agora, né? Por quê? Porque o mercado vai fazer o que ele quiser. Da mesma forma que ele pode romper isso aqui para cima, e acho que a maior probabilidade é essa, ele pode, a partir desse momento, corrigir e vir aqui para baixo. Beleza, se você está comprado, o teu stop está aqui. É um stop bem curto, né? Um stop de pouco risco. Se você deseja comprar, aí que eu entendo que é muito mais interessante esperar esse rompimento. Para muitos ativos, né? É o que, por exemplo, fez a Light 3 ontem. Consolidava no topo, rompeu esse ponto e foi-se embora, recuou um pouco, imagino que hoje vai abrir com um bom gap de alta. É a mesma coisa que pode acontecer com o Iven 3, é a mesma coisa que pode acontecer hoje com o CEMIG, com o Cielo, com o BBDC. Essa BBDC até corrigiu um pouco mais, né? Já não vale tanto a pena quanto outras. É o que pode acontecer com o RADL, é o que pode acontecer com o Sabesp, né? Romper esse topo e ir-se embora, tá ok? Então, muita atenção a essa região do Ibovespa. Primeiro ponto muito importante, a região de 48.300. Esse ponto, se rompido, indica uma correção maior de mercado. Eu acho que tem uma probabilidade menor disso acontecer, mas existe probabilidade, então a gente precisa ficar de olho. Segundo ponto importante, 50 mil pontos, tá? Este ponto, se rompido, e acho mais provável que isso aconteça, simplesmente por conta de acreditar na tendência, é muito mais fácil do que acreditar numa reversão, tá? Se esse ponto for rompido, eu acho que a gente tem uma próxima oportunidade de compra muito boa em vários desses ativos que estão numa condição parecida no gráfico de 60 minutos, tá? Então, muita atenção para esses pontos que eu falei, 48.300 e 50 mil pontos. Eu vou até colocar o índice futuro, que tem aí uma marcação muito parecida com essa, para que vocês entendam como está complexo saber para onde que isso vai romper. Ontem, no início da manhã, o índice futuro veio aonde? Veio exatamente no ponto que a gente marcava como resistência e mostrou aqui para vocês, que é essa região de 50.600 pontos, né? Ele bateu nessa região e não conseguiu romper.
desceu e foi lá no ponto de suporte, bateu nessa região e não conseguiu romper. E hoje amanhece com um bom gap de alta, na verdade um excelente gap de alta aí, mostrando exatamente que está no meio dessa consolidação. Ah, mas o Ministério Público denunciou o Lula. Gente, isso já está no preço, né? Já abriu com esse gap por conta disso, tá certo? Não adianta a gente se empolgar e achar que vai ir para a lua ou achar que vai valer um centavo antes de termos aí este rompimento de consolidação. Aliás, rompimento esse que só faz, que vai trazer, na minha opinião, boas oportunidades no day trade. Porque ao mesmo tempo, né, que se romper para baixo, as operações de gráfico diário 60 minutos vão ficar comprometidas, se romper para cima, vai ser muito bom para essas operações mais longas. Agora, para o day trade, para quem aí é o trader que gosta de viver o dia a dia do mercado, tanto faz se vai romper para cima ou se vai romper para baixo. Acho que as oportunidades virão no intraday para onde foi esse rompimento, perfeito? Então, muita atenção enquanto o mercado estiver dentro dessa consolidação e mais atenção ainda na hora que romper, porque principalmente se for para cima, vão ser criadas boas oportunidades tanto no mercado intraday, para o trader, quanto para o operador de curto e médio prazo, que opera gráfico diário e de 60 minutos. Já começando a responder vocês, tem uma pergunta muito boa do Newton, M. Newton, perguntando se tem algum papel considerado atrasado nessa alta. Bom, este, Newton, é um problema realmente aí do gráfico diário, né? O que acontece é que o preço se afastou muito das médias, a gente entende isso como uma distorção, né? Que o correto e o que é natural é o preço ficar perto da média, e abrir operações com preço longe das médias, você tem uma probabilidade maior de tomar stop. É só entender o que aconteceu com o Vale aqui, olha só, sobe que nem foguete, sobe aí 30%, 50%, 60% em 5 pregões, mas corrige também com muita rapidez quando vem o momento de correção. E aí corrige, se subiu 60, vai corrigir 20, 30. Então entrar aqui na Vale era uma entrada muito difícil. E aqui na Vale já não existe mais, porque ela já corrigiu, mas o mercado está aqui para uma série de ativos, como por exemplo Petrobras, né? Então Petrobras dobrou de preço em poucos pregões e está lá perto do topo, longe das médias, né? Para aproveitar essas oportunidades, eu acredito, o Newton, que a gente tenha que esperar uma correção e você não vai sair da sua estratégia. Olha, minha estratégia é operar gráfico diário, assim que eu consigo vencer no longo prazo, meu foco é exatamente esse, eu não vou mudar minha estratégia. Essa é a primeira opção, é, por exemplo, a minha decisão, tá? Eu sou operador de gráfico diário, tenho um bom histórico nesse gráfico, tenho uma grande responsabilidade com os meus clientes, com os clientes da corretora, que são mais de 2.000, portanto, eu não vou, simplesmente por conta de uma condição diferente de mercado, mudar uma estratégia que vem dando certo há tanto tempo. Mas tem gente que vai falar, cara, eu gosto do gráfico de 60 minutos também. E aí, para quem gosta desse gráfico, é que precisa ficar muito atento. Quem faz operações num gráfico no tempo gráfico menor, quem consegue visualizar esses tops no tempo gráfico menor, precisa ficar atento, porque olha só, Newton, por mais que no gráfico diário muita coisa esteja esticada, no gráfico de 60 você já tem algumas consolidações que, se forem desfeitas hoje, ou amanhã, ou segunda-feira, podem dar boas operações. Mais um exemplo é Petro. Petro tem entre 6,90 e 7,80 uma consolidação, ela está aqui nos últimos 2 dias, mas eu acredito que no rompimento de 7,80 pinta de novo uma boa possibilidade de alta, tá ok? Então tem que ficar muito atento exatamente com essa região de 6,80, tá ok? Bom, um único gráfico diário que eu acho realmente relevante para a gente ficar de olho é Brasfoods, tá? Por quê? Difusora acabou de cruzar para cima, ela tem início de perna de alta no gráfico diário, ela tem no ponto de R$54 uma resistência importante que, se rompida, pode dar gás por ativo, chegar no alvo da operação, que é 63,95. E é claro, fé cega e pé atrás. Como eu não acerto nem perto de 100% das operações que eu faço, se ela rompeu 54 e a gente comprar, o ponto aqui abaixo de 50,68 é onde eu admito que eu errei a operação e, portanto, esse seria o stop loss, perfeito? É o único ativo que eu realmente acho extremamente interessante para esse momento entrar em operação, tá ok? Bom, a partir de agora estou à disposição de vocês aí para tirar dúvidas. Peço só para que sempre mandem para mim o ticker do papel acompanhado
com que situação você está nele, se você está comprado, vendido, ou se você quer comprar ou vender, para que a gente tenha aí uma chance de resposta mais assertiva, mais perto do que você espera, perfeito? Vou começar aqui, o pessoal perguntando sobre FIBRE e SUSB. Para curto prazo, esquece? Não, se você, Daniel, enxerga uma possibilidade de queda do mercado, tanto FIBRE quanto SUSB, quanto Embraer, que você está colocando, são boas opções de venda. Elas têm tendência de baixa no gráfico diário, elas têm tendência de baixa no gráfico de 60 minutos e, portanto, são interessantes para uma operação de venda. Se você acha que tem mais chance do dólar cair, já que essas empresas são ligadas ao dólar, tem chance do mercado corrigir, essas não precisa esquecer, são boas opções para uma venda, tá ok? Vamos lá, próximo, Pomo 4, estou comprada. Maria, então vamos falar de Pomo 4. Então, Maria, Pomo 4 já deu algumas possibilidades aí no gráfico diário de operação. Ela tinha uma consolidação e durante 2 semanas ficou aqui, ó, nesse range entre R$ 2,00 e R$ 2,13, rompeu essa consolidação, rompeu também essa linha de tendência e está lá em cima. Eu vou manter a mesma recomendação que eu dou para vocês desde sexta-feira passada. Coloque seu stop abaixo da mínima de sexta, ou seja, abaixo de 2,43 e deixe o mercado trabalhar um pouco aqui. É natural que depois de uma forte alta você tenha um pouco de volatilidade até o mercado decidir se volta para as médias ou se continua a subir. Então, enquanto ele está nessa decisão, mantenha o stop aí abaixo de 2,43, abaixo disso cai fora. Se a partir daqui virar e for para cima, você vai ajustando seu stop aí nos próximos pregões, tá ok? Vamos ver aqui mais ativos. Deixa eu ver aqui. Por favor, BBDC4 vendido em 25,50. Difícil estar vendido em ativo em tendência de alta, né? Essa é uma operação realmente bem difícil. Bom, primeiro, eu acredito que, Araújo, seja muito interessante você colocar seu stop no ponto de entrada. Acima de 25,50 não vale mais a pena ficar, né? Você ontem provavelmente aproveitou aí uma queda forte do mercado, que provavelmente vai ser desfeita já na abertura, porque o índice futuro mostra uma possibilidade de mercado em alta. E, poxa vida, e essa eu acho que é o principal, né? Que é exatamente o cuidado que você tem que ter com a operação no mercado em tendência de alta, uma operação de venda no mercado em tendência de alta. Em relação a alvos, tá? Essa média aqui de 24 e 28 pode ser um bom ponto de suporte. Então, se por acaso a BBDC continuar caindo, esse é o ponto aí em que eu acredito seja o ponto ideal para cair fora da operação. Tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o próximo pedido. A BEV4, momento de compra. Vamos lá. A BEV4 é o momento de compra? A BEV4 é o momento de compra? Ué, a BEV4 não vai entrar, né? Não tem a BEV4, só tem a BEV3. Então, Marteleto, perdoe aí, porque eu não sei de onde surgiu esse 4, tá ok? Então vamos lá, Ambev 3. Por enquanto não é momento de compra, né? Ela passou por uma grande correção ontem, não se compra nada que esteja caindo, né? Mas o bom é que ela veio aí no ponto interessante de suporte, né? Então, se começar uma recuperação hoje, você pode usar esse fundo que ficou, ou seja, esse ponto abaixo de 15,58 para pensar num ponto de stop e aí esperar o primeiro sinal aí de alta do papel para iniciar uma compra. Eu gosto sempre de 4, 5 candles, pelo menos, no gráfico de 60, já que o diário tem tendência de alta, em que o mercado não faça um novo fundo para já pensar numa compra, tá? Mas você pode pegar o primeiro candle com máxima e mínima maior para ter isso como sinal de que o mercado volta a subir e a partir daí só colocar o stop e pensar no alvo, que sempre é bom que tenha pelo menos 3 vezes o tamanho do risco, perfeito? Vamos lá, vendido em BIF3. BIF3, hoje é um dos gráficos mais difíceis aí do mercado, né? BIF3 é difícil por um motivo simples, ela não tem direção, né? Você consegue traçar nela um ponto de suporte e uma linha de tendência de baixa, né? E enquanto o mercado estiver trabalhando dentro dessa consolidação, é muito difícil dizer para onde vai o mercado. Então aí torcer muito para que esse ponto seja rompido, porque aí sim ela pode fazer uma grande perna de baixa, tá ok? Se está vendido, eu não vejo stop mais perto do que essa região, esse topo aí de 12,40, perfeito?
ELET 3, André, minha opinião, entrou em onda 3 comprado. Qual alvo? Lógico, se você concorda. Vamos lá, ELET 3. Não, sim, ela tem aí uma total condição aí de ter uma reversão, né? Então, aliás, já teve a reversão. O problema é que ela está muito perto do alvo, né? Então, você me perguntou primeiro se eu acho que é uma reversão, eu acredito que sim. E segundo, o alvo dessa operação já bateu, tá? Esse primeiro ponto aqui de 709 era exatamente aí o primeiro alvo da operação, tá? Então, eu acredito que seja interessante você ir subindo o seu stop, talvez aí um pouco abaixo da mínima de ontem, e vamos ver se esse ponto aqui de 7,10 é rompido, porque abre casa aí para 7,52. Mas por enquanto, este aqui é um bom ponto para a região de resistência e talvez um lugar onde você possa, ao menos, né, fazer uma realização parcial, perfeito? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Hoje tem mais perguntas, mas muito mais perguntas do que o normal. Eu não estou conseguindo seguir uma fila lógica aqui, então já peço desculpas, tá? André, BBSE3 vendia a 29,61, volta a cair novamente? Puxa, essa é o tipo de resposta que ninguém consegue te dar. Por isso que é sempre melhor seguir a tendência, tá certo? Porque ninguém consegue, com o mínimo de segurança possível, te dizer para onde vai o mercado hoje, ou amanhã, ou na próxima semana, tá? Isso acaba virando uma opinião que qualquer um pode dar, né? Então, para que você tenha aí uma probabilidade melhor de acerto quando investe no curto prazo, é muito melhor você ficar atento à tendência, tá? Então, olha para esse gráfico diário e me responde, qual que é o movimento que BBSE faz? É um movimento de queda? Muda o gráfico aqui só para ficar mais claro. Qual que é esse movimento que a BBSE está fazendo? É um movimento de queda ou um movimento de alta? Bom, provavelmente todos vão falar, esse é um movimento de alta. Então, é mais provável que BBSE continue a subir nos próximos dias do que cair. Como a gente não consegue ter certeza, ninguém no mundo consegue ter certeza, né? É muito mais fácil acreditar no que tem mais probabilidade de acontecer, né? Ou seja, é muito mais fácil acreditar na tendência. Então, eu não acho que ela volta a cair novamente, porque entendo que é mais provável ela continuar subindo. Então, eu não entraria na operação de venda. E se já estivesse vendido por algum motivo, ou se você quiser a minha recomendação, cara, estopa essa operação no rompimento da máxima de ontem, porque é mais provável que ela continue a subir do que voltar a cair, por exemplo. Tá ok? Vamos lá, CESP6 tem entrada para compra? Vamos lá falar de CESP6, se tem entrada para compra. No gráfico diário ainda afastado das médias, mas para quem gosta do gráfico de 60, Gus, acima desse topo que foi feito ontem, que está aqui por volta de 16, 16,04, é sim uma boa entrada. Você pode usar ou esse fundo de 15,66 ou esse fundo aqui de 15,40 para iniciar essa operação, tá? Tá essa aí bem interessante, tá ok? Bom, de Vale a gente já falou. André Elbor, HBOR 3, estou comprado. Opa, HBOR 3, vamos lá falar de Elbor. Gráfico diário. É uma ação ainda, o Gabriel, bem enrolada, né? Ontem eu falei sobre ela. Eu acredito que esse desenrosco aconteça se ela conseguir superar 1,80. Então, neste momento, eu ficaria mais focado com ponto de stop, tá? Pode ser aqui abaixo de 1,60 ou pode ser aqui abaixo de 1,49. Talvez isso dependa um pouco do ponto seu de compra, tá? Se você tiver comprado acima disso, eu acho que o stop mais curto se justifica. Se você tiver com ganho na operação, deixe esse stop abaixo de 1,50, tá? É um gráfico desafiador e ele fica muito mais claro aqui acima do 1,80. Espero aí que isso possa acontecer com rapidez, tá ok? Vamos lá, depois é PSSA3, Porto Seguro. Vale entrada? Bom, Caetano, Porto Seguro definitivamente, né, passou a ter tendência de alta, conseguiu romper a média de 72 ontem e deixando um fundo mais alto que o anterior. Porém, está esticada, né? O ideal aí é pelo menos uma correção aqui nessa região entre 25,80 e 27 para pensar na nova entrada, tá? Pô, André, tô achando que isso aqui vai explodir. Perfeito, então espera pelo menos o rompimento aí dos 28 e 22, mas deixa um stop bem curto aí no gráfico de 60 abaixo de 27,44, tá ok? O ideal seria um pouco de correção, tá?
fica mais fácil aí da gente permanecer na operação, tá? André, estou comprado Hipermarcas e CETIP. Qual a sua análise sobre esses papéis? Bom, vamos começar aqui com CETIP, tá? É uma ação que ontem a gente comentou para vocês. Eu separei 3 ações para compra no gráfico diário. Brasfoods, que ainda não foi, TRPL4, que ainda não foi, e CETIP, que foi, né? Então a gente falou que se ela ficasse acima de 39,22 valeria uma compra. Para quem comprou, parabéns, tá ok? E para você que está comprado também. Tá? Então, a minha análise é de que ela tem tendência de alta, está em início de movimento, vale muito a pena ficar comprado. O meu stop para início de operação foi 37,25 e dependendo do seu estilo, você pode até colocar um stop abaixo de 38,45 que já está valendo, tá? O outro ativo é Hipermarcas, também falei dela ontem, né, nos 60 minutos. Ela parece muito interessante e eu falei de comprar para quem gosta desse gráfico de 60 no rompimento de 26,28. Ela fechou 1 centavo acima desse ponto, porém rompeu a consolidação, não tem o que fazer, é entrar e a partir daí deixa com o mercado aí para saber o que vai fazer. O alvo, na minha opinião, é 28,34, o stop abaixo de R$ 25,60. Entendido? Vamos lá, André, bom dia. Comprada em CROT 3, vamos lá falar em CROT 3. Perfeito. Olha, muita atenção para CROT 3 no gráfico de 60 minutos. Primeiro eu vou falar do gráfico diário, está bem esticado, é difícil entrar para quem opera esse gráfico. Se você está comprado, mesma coisa, stop abaixo, Rogério, da mínima de sexta-feira, stop abaixo de 10,67, tá ok? Agora, olha esse gráfico de 60 aqui bonito, né? Consolidando, depois de uma subida muito forte, consolidando perto do topo. Marca esse ponto aqui, tá? 11,50, 11,60, perdoe. Acima disso, vale até mesmo aumentar a posição da compra e trazer o stop para baixo desse fundo aqui que está por volta de R$11, tá? Um ativo bem interessante, vale a pena ficar de olho, tanto para quem já está comprado, quanto para quem deseja entrar na operação, tá ok? Vamos lá, acho que nunca teve tanta pergunta aqui para responder, infelizmente eu não vou conseguir responder todo mundo, tá? Mas vamos tentar aqui responder o máximo possível. Gafisa para compra. Vamos lá dar uma olhada em Gafisa para compra. Deixa eu primeiro colocar num gráfico diário. Bom, gráfico diário... Opa, deixa eu colocar de novo no gráfico diário porque deu algum problema aqui. Gráfico diário, Gafisa está passando por uma correção. Isso significa que no gráfico de 60 minutos, ela inclusive cruzou as médias aqui de 17 de 72 períodos. Então, olha só. Lembra que eu falo? O bom é comprar perto da média móvel no gráfico diário, perfeito? Então, não dá para negar que Gafisa está perto agora das médias móveis, entre as duas médias móveis no gráfico diário. Então, o que a gente precisa agora é de atenção para o momento de entrada, tá? Como é que eu gosto de fazer? No momento de entrada, quando o preço volta até as médias, eu aí sim desço um tempo gráfico e utilizo e uso aqui do gráfico de 60 minutos. Então, quando o gráfico diário está perto de um bom ponto, eu espero um pivô de alta no gráfico de 60 para entrar na operação. Assim que esse pivô, a cabeça desse pivô é rompido, eu entro na minha operação. Então, o que a gente precisa em Gafisa, o Edu, é 1 ou 2 dias de recuperação, correção, para que a gente tenha aí essa formação no gráfico de 60 e que a gente consiga, a partir daí, uma entrada razoável nesse ativo, tá? Já atende aí as nossas recomendações. Aliás, pessoal, a gente percebe todo dia uma enxurrada de novas pessoas vindo para o mercado de ações, alguns para tentar investimentos mais longos, o que eu acho extremamente saudável, né? Quando a gente foca demais no curto prazo, a gente não consegue enxergar além de alguns centavos, né? Mas muita gente também vindo desejando fazer operações de curto prazo, né? Fazer operações de gráfico diário e até mesmo alguns que querem se tornar traders e querem fazer operações no intraday, enfim. Tem alguns cursos que eu disponibilizo no meu YouTube, tá? Que são cursos gratuitos e que eu achei num determinado momento por bem compartilhar esses cursos gratuitamente para quem lá quisesse assistir no meu canal. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Você pode aqui no YouTube digitar meu nome, André Moraes, tá ok? Você vai achar aqui o meu canal. Clicando aqui, você vai, até se você quiser se inscrever, só clicar aqui você vai se inscrever.
E tem algumas playlists que eu fiz que estão aqui. Tem primeiro um curso básico de análise técnica, dividido em 3 partes, onde a gente fala aí do básico do mercado de ações, né? Então são cursos aí que juntos já tem quase em 100 mil visualizações. E depois eu fiz, inclusive aqui com a Infomoney TV, né, em parceria com a Infomoney TV, um curso chamado Curso Avançado de Análise Técnica Se Afastando da Manada. Eu vou clicar aqui para vocês verem que esse curso está bem distribuído, são 6 palestras, tá ok? Cada uma com mais de 1 hora, né, 1h38, 1h32, 1h16, 1h28, quer dizer, são palestras que juntas aí dão cerca aí de 8 horas de vídeo, tá? Onde eu falo sobre aspecto operacional, psicologia, mas principalmente para quem está em busca de estratégias, né? Eu falo das 3 ou 4 estratégias que eu utilizo, que são estratégia de correção na média, estratégia de rompimento, estratégia de reversão e estratégia para operar com o mercado em queda, tá? Então, para quem quer entender um pouco mais sobre essa condição de mercado que eu acabei de falar, esse vídeo explica muito bem como eu faço analisando mais de um tempo gráfico a entrada quando o preço corrige na média, tá? Então é uma palestra aí de 1h30 que eu tenho certeza aí que vocês vão gostar e talvez você não vai usar exatamente a mesma condição que eu uso e vai modificar, mas espero que o que eu fale aqui sirva pelo menos como base para que você consiga montar a sua estratégia de correção na média, tá? Aliás, uma recomendação, muita coisa que está aqui precisa de alguns conceitos que está aqui, tá ok? Então, para quem quer entender bem essa estratégia de correção na média, assiste também esse primeiro vídeo que vai valer a pena, tá? Principalmente em definição de tamanho de movimento, algumas coisas que são importantes para entender isso aqui, a gente tem aqui nessa primeira palestra. Perfeito? Vamos lá. E espero que gostem aí, que de certa forma o que a gente está dizendo possa ajudar de alguma forma, tá ok? Vamos lá. MPLU3, eu quero comprar. MPLU3, eu quero comprar. Bom, é um gráfico diferente de outros, ainda em tendência de baixa no diário, tá? Então eu não vejo entrada por aqui. Mas como nos últimos momentos a gente tem dado e falado muito dos gráficos de 60 minutos, porque esse gráfico tem dado, para quem opera um tempo mais curto, algumas opções que têm sido bem vantajosas, né? Fica de olho aqui no 30 e 25, porque a partir desse ponto pode ser que tenha uma bela esticada de MPLU. O único problema é que o stop está bem longe, seria abaixo de 28,58, portanto, tem que tomar bastante cuidado com o tamanho do capital que você vai entrar nessa operação, tá? Vamos lá, CEMIG comprado a 7,80, CEMIG 4, vixe. Ah não, comprado, tem resistência em 7,80, o alvo pode ser muito maior. Olha, vamos primeiro falar, primeiro, CEMIG a gente recomendou compra aí no 7,39, deixa eu colocar aqui esse gráfico, que foi onde a gente tem essa marcação, CEMIG 4, na semana passada, né? Ela rompeu 7,39, foi-se embora, chegou lá perto dos 8 e acabou voltando um pouco, perfeito. Eu gosto muito, pessoal, dos 60 minutos do CEMIG, tá? O que eu faria era o seguinte, olha, se você está comprado, se ela romper esse fundo aqui, que está aqui por volta de 6,85, eu estoparia a operação, tá ok? Então a minha recomendação é stop abaixo de 6,85. E antes de pensar num alvo em 7,80, eu me preocuparia bastante com essa região de 7,26, 7,27, tá? É o ponto de resistência da CEMIG, muito mais importante na minha opinião do que o 7,80. E acredito que enquanto esse ponto não for rompido, não dá para pensar lá em cima ou em alvos maiores, tá? Parece ser o grande desafio de CEMIG, tá? Bom, acho que já falamos aí de vários ativos. Hoje teve aí um público bem maior do que o normal e bem mais interessado, inclusive, no que a gente está falando. Mas infelizmente deu meu tempo, tem que abrir espaço agora para o próximo programa, para o Celson Plácido, para o Ricardo Kim, que vão falar um pouco mais de fundamento, explicar um pouco mais aí as notícias do dia. Mas desde já agradeço a todos e informo que amanhã às 9 da manhã estarei aqui de volta para fazer mais um programa de abertura de mercado. Desejo a todos um excelente pregão, que todos possam aí ter boas oportunidades e deixo um abraço, se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta. Até lá, pessoal, tchau!